paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas e Perguntas de Ouro para aulas da EBD CPAD. Você conhece a doutrina da salvação pela graça? Sabia que a salvação pela graça é um dos pilares centrais do cristianismo bíblico? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Escritura testifica que o ser humano não pode alcançar a salvação por méritos próprios, mas somente pelo favor imerecido de Deus. Esta verdade é explicitamente afirmada em diversas passagens bíblicas, especialmente em Efésios, capítulo 2, Romanos, capítulo 3 e Tito, capítulo 3. Vamos lá para mais um vídeo aqui do canal. Número 1. Todos os homens são pecadores e carecem da graça de Deus. A necessidade da graça divina se fundamenta no fato de que todos os seres humanos estão espiritualmente perdidos e não podem salvar a si mesmo. O apóstolo Paulo declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Essa passagem mostra que o pecado separou o homem de Deus, tornando impossível sua salvação por esforço próprio. Não há ninguém justo, e todas as tentativas humanas de alcançar a salvação falham diante da santidade de Deus. Isaías 64, verso 6. Número 2. A salvação não é pelas obras, mas pela graça. A salvação não pode ser conquistada pelo cumprimento da lei ou por obras ou boas obras. O apóstolo Paulo ensina claramente: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Esse texto é categórico. A salvação é um presente divino, não um pagamento por boas ações. Se dependêssemos de méritos humanos, haveria motivo para orgulho. Mas Deus estabeleceu a salvação exclusivamente por sua graça. Um outro texto que confirma essa verdade é Tito 3 e 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui fica evidente que a salvação vem pela misericórdia de Deus, operada pelo Espírito Santo e não por méritos humanos. Número 3. A graça de Deus é manifestada em Cristo. A graça salvadora de Deus, ela é revelada plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Paulo declara: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 24. Cristo pagou o preço do pecado com o seu próprio sangue, oferecendo redenção a todos os que creem. Sua morte e ressurreição garante a justificação daqueles que confiam em sua obra. Romanos 5, verso 1. Jesus também ensinou essa verdade ao dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. A graça de Deus se manifesta na exclusividade de Cristo como o único meio de salvação. Número 4. A fé é o meio pela qual recebemos a graça. Embora a graça de Deus seja a causa
da salvação, o meio pelo qual a recebemos é a fé. Isso é afirmado em Gálatas 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A fé não é uma obra humana que gera salvação, mas a resposta ao chamado divino. O próprio Jesus declarou: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6, verso 47. Essa fé não é um esforço humano, mas um dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Número 5. A graça produz uma nova vida. A salvação pela graça não significa que o cristão pode viver de qualquer maneira. Pelo contrário, a graça transforma o coração e leva à prática das boas obras como fruto da salvação. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, verso 10. A graça não apenas salva, mas também santifica e capacita o crente a viver para a glória de Deus. Tito 2, verso 11 e 12. Conclusão. A doutrina da salvação pela graça de Deus é clara e fundamental na Bíblia Sagrada. O homem por si só é incapaz de alcançar a salvação, mas Deus, em seu amor e misericórdia, ofereceu-a gratuitamente por meio de Cristo. A salvação não vem de obras, mas pela fé, e essa fé é um dom divino. Diante dessa verdade, o chamado para todos é confiar inteiramente na graça de Deus e viver uma vida que reflita essa maravilhosa salvação, recebida sem mérito algum, mas concedida pelo amor infinito do Pai. Que Deus continue abençoando todos os professores juntamente com seus alunos. Amém.